I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Meu nome é Juliana e eu vou começar fazendo uma pequena introdução sobre o filo artrópode. Artrópodes ou artrópodas vem do grego de artros, que significa articulados, e podos, que significa pés. Eles são um filo de animais invertebrados que possuem esqueleto rígido, geralmente formado por quitina, e possuem também apêndices pares articulados, cujo número varia de acordo com cada espécie e com cada classe. Esse filo, ele representa a maior parte de animais existentes na Terra, e eles são representados pelos gafanhotos, pelos aracnídeos, que são as aranhas, caranguejos, centopeias e piolho de cobra também. Estima-se também que esse grupo de animais, ele representa os artrópodes, no caso, eles representam cerca de 84% do total de animais existentes na Terra. Elas variam de formas, de cores e de tamanhos, indo desde de espécies microscópicas até espécies de crustáceos com cerca de 4 metros de comprimento. A sua existência ela é datada desde o período cambriano, onde criaturas como os trilobitas eram encontradas com abundância nos oceanos. Os artrópodes, eles habitam quase todos os ambientes do planeta, sejam ambientes aquáticos ou ambientes terrestres. A estrutura corporal desses animais, ele é basicamente formado por metâmeros, eles possuem um corpo segmentado, possuem apêndices articulados, como as patas, as antenas, os palpos. E o seu corpo ele é formado por um exoesqueleto rígido, que, como eu falei no início, geralmente ela é formada por quitina. E em alguns animais, esse exoesqueleto é composto por calcário também, que é o que deixa a estrutura dele mais rígida do que ela já é. Olá, sou eu novamente, a Micaela. Hoje eu estou aqui para falar sobre a classificação dos artrópodes. Bom, dependendo da classificação adotada, o filo de artrópodes, eles podem ser divididos em categorias que reúnem o animal segundo as características anatômicas, como o número de patas e antenas. Atualmente se utiliza informações genéticas e de parentesco evolutivo, sendo os artrópodes eles são divididos em 3 subfilos. Crustácea, que é separada em classes. Chelicerata, que é a classe dos aracnídeos. Hexápoda, que é a classe dos insetos. E Myriápoda, que é a classe dos diplopodes e dos quilopódeos. Os hexápodes é a principal classe desse subfilo, que é a dos insetos, pois o grupo é o que tem a maior diversidade e possui cerca de 90 mil espécies. Podem possuir 3 pares de patas e 2 pares de antenas, além de 1 ou 2 pares de asas. São, por exemplo, as abelhas, as mariposas, os gafanhotos, pulgas, mosquitos. Os quelicerados são a classe dos aracnídeos, que é composta por animais que possuem 4 patas e que não possuem antenas. No lugar das mandíbulas, esses animais eles possuem quelíceras e palpos, sendo assim chamados de quelicerados, entre eles as aranhas, os escorpiões, carrapato, ácaro. Já os crustáceos, eles são subdivididos em muitas classes, como a Malacostraça,
que entre eles os camarões, as lagostas, os caranguejos. Tem também a cirripédia das crassas, que são animais marinhos, na sua maioria, e possuem geralmente 5 pares de patas e 2 pares de antenas. Já nos miriápodes, este é um grupo que é constituído de animais que possuem muitas patas, sendo assim a classe mais conhecida são as dos diplopódes. Entre eles, o piolho de cobra, o emboá, que são animais que têm de 25 a 100 patas, sendo 2 por segmento. E dos quilopódeos, que são entre 15 a 170 patas, entre eles são as lacraias e as centopeias. Falando de crescimento e muda, funciona assim. Os artrópodes, eles precisam mudar o exoesqueleto constantemente para poder crescer. É o que a gente chama de muda ou equídese. Nessa fase de crescimento, o exoesqueleto dos artrópodes se desloca da epiderme e uma nova cobertura é produzida por cima da antiga. Então, quando a nova carapaça está pronta, o exoesqueleto antigo se rompe dorsalmente e o animal o abandona. Nessa fase, o animal fica temporariamente envolto por uma cobertura espessa e mole. Depois de completar o crescimento total, a nova carapaça se estabiliza até a chegada da nova fase de 3. A classe Melastomata, ela é uma categoria taxonômica de animais pertencente ao filo Artrópoda, incluída no subfilo Chelicerata. Todos os melastomados eles são quelicerados aquáticos, caracterizados por possuírem 5 ou 6 pares de apêndices abdominais, alterados como brânquias e por apresentarem um telson em forma de esporão na extremidade posterior do seu corpo. Esta classe ela se divide em 2 ordens, a ordem Chifossura e a ordem Eurypterida. Esta última ela encontra-se extinta, sendo que os únicos animais vivos pertencentes a esta classe pertencem à ordem Chifossura, vulgarmente conhecido como límulos. As quelíceras são os primeiros apêndices localizados após a boca e têm como função manipular os alimentos. Seguem-se os pedipalpos e 4 pares de pernas. Eles são, em sua maioria, de vida marinha. Os artrópodes do subfilo Chelicerata são os únicos que não apresentam antenas, e o corpo divide-se no prossoma, um cefalotórax anterior, e no opistosoma, que consiste no abdômen localizado na região posterior do corpo. Os límulos são os únicos animais vivos dessa classe de vida marinha, que habitam fundos de águas rasas. O prossomo destes animais encontra-se protegido por uma grande carapaça em forma de ferradura e não apresenta segmentos abdominais. Os pedipalpos eles não se diferenciam dos restantes pares de pernas, exceto nos machos adultos que utilizam para segurar a fêmea durante o acasalamento. Nos animais da ordem Eurypterida, o abdômen encontra-se segmentado. Esses animais migram para águas rasas na época reprodutiva, longe da plataforma continental. As fêmeas maduras podem atingir cerca de 60 centímetros, mas os machos são menores. São conhecidos como os caranguejos pata de cavalo ou escorpião ferradura. Os límulos não são caranguejos, sendo filogeneticamente mais próximos das aranhas. As principais características dos queliceratos é que todos os animais têm o corpo dividido em 2 partes. Prossoma anterior, composto do ácron, um pé segmentado mais 6 segmentos, e é frequentemente coberto por um escudo dorsal em forma de carapaça. O opistosoma posterior, com até 12 segmentos, e um telson pós-anal. Em alguns grupos, o opistosoma pode estar subdividido em 2 partes, mesossoma e metassoma. No prossoma, os quelicerados eles possuem assim 6 pares de apêndices, multiarticulados e uniformes. Também possui um par de quelíceras, um par de pedipalpos, 4 pares de pernas locomotoras. Alguns dos grupos eles utilizam as pernas anteriores como funções sensoriais.
Ao contrário dos restantes dos artrópodes, os quelicerados eles não têm mandíbula e nem têm antenas. Eles possuem apenas olhos, a sua respiração é realizada por traqueias ou então por pulmões foliáceos ou brancas foliáceas. Por isso é muito fácil identificar os quelicerados. Falou que o animal, o artrópode não tem antena, ele é um quelicerato. Queliceratos. Os queliceratos eles são um subfilo dos artrópodes, dos quais constituem uma das principais subdivisões, que inclui a classe aracnida. Principais representantes são aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, picnogonidas, que são as aranhas do mar, e os merostomatos, caranguejos ferraduras. Também temos aquelas classes que já foram extintas, como Euripterida e Chiposaurida, se é assim que se pronuncia essas duas últimas. Olá, meu nome é Fernanda e agora vamos falar um pouco sobre a classe dos picnogonidas. Então, eles são popularmente conhecidos como aranhas do mar por causa da sua aparência, por conta das suas longas patas que realmente lembram aranhas, só que eles não são aranhas de verdade, eles são animais que fazem parte da classe de picnogonida. E esses picnogonidas, eles estão dentro dos queliceriformes, justamente por causa das suas quelíceras, por isso que fazem parte desse grupo. As suas principais características. Eu tô com uma pesca aqui para eu poder me guiar, porque eu estou sem slide, então às vezes eu vou ficar indo, voltando, lendo um pouco. Só isso. As suas principais características. Eles possuem pernas unirremes, o que significa que saem um par de pernas por cada eixo de articulação. Uma característica importante desses animais é o método de alimentação que eles possuem. Eles possuem uma estrutura na região da sua boca chamada de quelíforo. E o que esse quelíforo faz? Quando esse animal ele captura o seu alimento, ele usa essa quelífera para perfurar a parede do corpo desse animal e ele literalmente suga o material orgânico que está dentro. Então, como fala o meu professor, ele literalmente toma de canudinho. Como se a quelífera fosse o canudinho e ele faz essa coisa de sucção desse material. Eles possuem apêndices bem visíveis. Eu vou tentar colocar uma imagem para vocês terem uma ideia. São bem longos e são bem fáceis de serem localizados. Uma característica importante e interessante dessa classe é que eles possuem pernas ovígenas. Eles não, somente os machos possuem pernas ovígenas. Isso quer dizer que é ali que eles carregam os ovos. Como a gente conhece, os cavalos marinhos são os machos que carregam os bebês na barriga. Nessa classe são também os machos que carregam os ovinhos. Essas pernas ovígenas, elas são apêndices modificados com função de acasalamento, transferência de ovos, como da fêmea para o macho, e também transporte e cuidado daqueles embriões. Eles são animais marinhos e de distribuição cosmopolita. O que isso quer dizer? Que existem desses animais por todos os lugares, sejam marinhos. Então, eu acho que isso tem exceção de mares dos polos, que eu acredito que eles não tenham uma resistência a temperaturas muito baixas, mas fora esses, eles ocupam praticamente todos os lugares. Existem cerca de 1.300 espécies descritas atualmente e o seu tamanho ele varia muito. Ele pode ser
é encontrado espécies de tamanhos minúsculos ou até mesmo de 90 centímetros, que são bem maiores. Seu corpo ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e abdômen. Na cabeça possuem um par de quelíferas e um par de pedipalmos, mais uma probóscide, que ela pode ser reversível, e também possuem 4 olhos medianos. Isso não quer dizer que eles possuem uma visão perfeita, que pelo fato de serem 4 olhos. O tronco, ou chamado de tórax, eles possuem 4 pares ou mais de pernas. E o abdômen é um abdômen bem pequeno mesmo. Então, ele não possui articulação, e a única função mesmo que ele tem é da excreção pelo cone anal. Esse par de pedipalmos que eles possuem é presente em praticamente todos os picnogonídeos, exceto em 3 espécies. Mas na sua grande maioria eles possuem sim, tem a função semelhante aos aracnídeos de alimentação, de limpeza e também função sensorial. Eles não possuem nenhuma estrutura excretora, então eles fazem esse mecanismo realmente por difusão simples. E os seus gases, por conta de ele ter um corpo muito pequeno, esses gases são difundidos realmente pela parede do corpo. O seu sistema circulatório ele é aberto, eles não possuem vasos sanguíneos e eles possuem um coração com ósseos, que é por onde o sangue vai passando. A maioria das espécies sedentárias, elas se movimentam de forma bem lenta para que elas passem despercebidas realmente, porque eles fazem isso, eles se movimentam de forma lenta, calma, para que não sejam percebidos por possíveis predadores que possam atacá-lo. E eles são picnogônides bentônicos, que isso quer dizer que eles se arrastam pelo substrato. E geralmente em espécies que vivem em profundidades maiores no fundo do mar, elas tendem a ser mais ágeis por conta que são espécies que têm pernas mais longas. Eu vou colocar uma imagem aqui que dá para ver direitinho essas pernas longas que facilitam maior a locomoção e o movimento deles. Diferente das espécies que podem viver em locais mais rasos, que elas têm uma tendência a se movimentarem menos por conta que são lugares mais perigosos para ela. A sua reprodução, eles apresentam dimorfismo sexual, isso quer dizer que eles são dioicos, apresentam um animal do sexo masculino e um feminino. E como mencionado anteriormente, eles são ovígenos, isso quer dizer que é o macho que carrega os ovos, e também a sua fecundação ela é externa, por conta deles serem marinhos, eu acho que facilita melhor na reprodução. E como acontece? Eles lançam o seu espermatozoide, o seu óvulo, e eles se fecundam, se encontram, ok? E o macho ele captura esses ovos fecundados e guardam nessas suas pernas ovígenas. E quando for a hora certa, eles soltam esses ovos, mas não nasce um pequeno animal. Eles soltam esses ovos eclodem em forma de larva, e essa larva leva o nome de protonífa. Então é dessa larva que vai se desenvolver ainda um animal com o seu corpo completamente feito. E aí eles crescem, viram adultos e vivem felizes no mar. O modelo didático escolhido para observar algumas dessas características foi o dessa abelha. É um modelo que foi feito de EVA, né? Não teve um custo muito alto. E eu espero que ajude a compreensão do assunto aqui falado.
Então, falando sobre o corpo dessa espécie, dessa abelha, a gente consegue observar que ela possui os metâmeros bem definidos. Elas possuem os apêndices, os pares de apêndices articulados, né, que são as patas e as antenas e os palpos, né, os 2 palpos. E esse daqui, no caso, é uma espécie que tem asa, né, de um artrópoda que tem a capacidade de voar. Então, aqui a gente vai ter as pernas, a gente vai ter o abdômen, a gente vai ter o tórax, a cabeça, os olhos segmentados, em alguns deles possuem ocelos aqui em cima, as antenas, não sei se vai ficar muito bem visível, as antenas, e por dentro desse animal, a gente vai ter o coração, que fica nessa parte aqui do animal, os músculos alares do coração, que são essas estruturas aqui, o ostilo, que são essas estruturas aqui, o saco aéreo, como eu falei, a cabeça, o tórax, o ventrículo, o intestino médio, que é essa estrutura aqui. Esse aqui em amarelo são os canais melpighianos. Aqui nós vamos ter o intestino posterior. Aqui em amarelo, a glândula de veneno. Esse último órgão aqui é o cerco gangliar abdominal. Aqui, mais aqui embaixo, não sei se dá pra ver direito, mas aqui é o ferrão. E é isso. Esse é o nosso modelo didático. I don't care anymore about things I used to know. It's much harder now. Wanna grasp it with words.